encontrei furado. Inventei de trocar, não deu muito certo não, e o pneu bombeando na BR. Ainda bem que o irmão lá parou, me avisou. Deu tudo certo, né? Resumindo, deu tudo certo. Foi aquele corre-corre, mas deu tudo certinho, né? Eu iria fazer uma viagem na segunda-feira, e não fui, por causa desses pneus e, enfim, né? Agradecer por ele ser grandioso na nossa vida. Feito a irmã falou, né? Cada vez que a gente busca o Senhor, Ele tem nos guardado, tem nos abençoado. E espero que Ele continue na vida de cada um, né? Cada um da igreja, de outras denominações também. Continue nos abençoando e nos guardando diante das dificuldades da vida. Além disso, não só trazer, mas que cada um de nós tenhamos fé para superar as dificuldades, as aflições dentro da família, no emprego, dentro da própria igreja e entre as amizades, que Deus possa estar nos fortalecendo. Amém. Amém. Glória a Deus, né? O Senhor é fiel, né? O Senhor tem cuidado do seu povo. Marcelo, pediu a Marcelo também orar pela nossa nação, pelo nosso país. Viu, Marcelo? Ore. Né? Ore também pelas empresas, ore pelas pessoas que estão desempregadas. Viu? Sim, aí também, como o irmão agradeceu, também eu queria agradecer a Deus, porque verdadeiramente Ele tem cuidado de nós. Né? Cada vez que problemas, todo dia a gente enfrenta um de um lado de outro, mas verdadeiramente quando a gente coloca diante do Senhor, o Senhor tem verdadeiramente escutado aquele que realmente se coloca nos pés do Senhor. E eu agradeço a Deus, louvo a Deus pelo cuidado, pelo zelo, pelo livramento, por Ele não deixar que nós venhamos ser envergonhados, porque a intenção do inimigo é essa, que nós venhamos ser envergonhados diante dos homens. Mas o Senhor até hoje, eu posso dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E eu sou grata a Deus por tudo mesmo. E eu quero dizer que o inimigo de nossas almas, ele está derrotado. Em nome de Jesus. Ele se levanta, mas ele levanta ele para cair. Tenha convicção disso, que o Senhor sempre está ao lado de cada um de nós. Amém? Então vamos levantar e vamos orar um após outro. Meu Deus. Oremos. Oremos. Senhor Deus, Pai, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos concedeu, Deus. Obrigada por cada pessoa que o Senhor trouxe até aqui, por cada pessoa que está participando das células nos outros bairros, Deus. Não possa nos despertar, Deus, a servir mais a Ti, a participar mais dos cultos, Deus. Sabemos que a pandemia está aí, a pandemia veio para distanciar muita gente, mas também sabemos os cuidados que a gente está tomando, Deus, e que está sendo seguro cultuar a Ti, Deus. Que em nome de Jesus as pessoas venham cultuar a Ti e que juntos possamos ter momentos de comunhão, Deus, porque isso é muito importante para a igreja. Então, que em nome de Jesus o Senhor possa despertar realmente a nós, os jovens, Deus, é, as, as, os velhos, os novos, todos que fazem parte das igrejas, Deus. Sabemos que isso não é um problema apenas da nossa igreja, mas sim em todo geral. Então, que a gente possa realmente estar desperto e atento ao que o Senhor vem falando conosco nesses dias, Deus. Continua conosco, nos livra de todo o mal, Deus, e que em nome de Jesus a gente possa vir cultuar a Ti de uma maneira livre em breve, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. E assim oremos, soberano Deus e Pai que está no mais alto céus, se faz presente conosco. Graças nessa noite nós te rendemos, Senhor. Queremos aqui, meu Deus, em nome de Jesus, te apresentar as famílias, Senhor, a família congregacional, as nossas famílias de sangue, Senhor, e também as famílias que ainda não te servem. Olha, Deus, que o Senhor possa estar escrevendo uma nova história, Deus, para as famílias, Senhor. Seu Deus de renovação, que o Senhor possa estar fazendo coisa nova no meio da família. Meu Deus, que o Senhor possa estar repreendendo, Senhor Deus, o espírito da divisão, Senhor, no meio das famílias. Que o Senhor possa estar desfazendo de todo mal, de toda artimanha do diabo, Senhor. Tu sabe, Deus, que o inimigo de nossas almas, Senhor,
ele tem trabalhado, Deus, para separar as famílias, para deixá-las desunidas. Mas rogamos a Ti, Senhor, nesta noite, que o Senhor tenha misericórdia das famílias, Senhor. Abençoa aqui as famílias aqui representadas, Senhor. Abençoa, Deus, a família congregacional. E abençoa, meu Deus, as famílias que ainda não te servem, para que ela possa, Deus, ter um encontro contigo, que tu possa, Deus, chegar nessas vidas, que essas famílias possam se ajustar diante de ti e possam ser salvas, Senhor. E que o inferno, Deus, possa ser saqueado e os céus, Senhor, possa ser cada dia mais, Senhor, povoado. Abençoa as famílias no nome santo de Jesus. Amém. Estou aqui com um cortezinho. Não, vai doer muito. Oremos. Senhor meu Deus, ouve, Senhor, as nossas orações. Escuta, Deus, as nossas súplicas. Que nossas orações possam chegar à Tua presença, ó Pai. Senhor, olha para a nossa igreja, olha para os nossos líderes. Abençoa cada um deles, pastores, presbíteros, diáconos, também os líderes de departamento, Senhor, vai cuidando de cada um deles, fortalecendo nesta caminhada, Senhor, que não é fácil, vai dando força, sabedoria, conhecimento para dar continuidade. Cuida também, Senhor, meu Deus, dos irmãos aqui presentes que fazem parte da Tua igreja, daqueles ausentes também, Pai, que não estão aqui, mas que ficaram em casa. Cuida, coloca a Tua mão, abençoa cada um deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Grande Deus e eterno Pai, damos graças por tudo, por mais um dia na Tua presença. E sabemos, Senhor, que Tu és o dono do ouro e da prata, Senhor. Sabemos que essa pandemia, Senhor, muitos lares, Senhor, foram desfeitos, muitas famílias, Senhor, estão necessitando do alimento, tanto espiritual para ter fé e crer no Senhor, quanto material, alimento nas suas casas, para as suas famílias, para poder cozinhar e prover da sustentação para que possa trabalhar, Senhor. Abençoa para os empresários que estão aí lutando, Senhor, para que haja o comércio, Senhor, possa produzir, que mais empregados possam também usufruir também, Senhor, Pai, dando toda a força, todo o trabalho que precisamos alimentar nossas famílias, Senhor. Abre também, Senhor, as portas, Senhor, para que o povo, Senhor, reconheça que só o Senhor é Deus e que nada nos falta dentro de nós. Abençoa essa cidade, Senhor, que está nesse momento de política, Senhor, e que venha reconhecer que o Senhor é Deus, que o maior é o Senhor, Senhor. Que seja voltado para Deus, aqueles que estão aí querendo galgar, prefeitos, vereadores, que saibam que o Senhor é Deus, que possa, em nome de Jesus, lembrar do Senhor, que possa exaltar o nome do Senhor naquela cadeira que vão exercer, Senhor. Pedimos também para todos os pastores que estão na frente do trabalho, Senhor, em virtude dessa pandemia, que dê mais fé, que dê saúde, para que possa abraçar suas ovelhas com alimento espiritual e material. Nós te agradecemos por tudo, por essa semana, pelo sol, pelo teu grande amor, pela volta dos cultos nos lares, pela volta dos cultos nas igrejas, pela comunhão dos santos, pelo nosso amor para com os irmãos, que possamos abrir nossos, ter mais um pouco de fé, de compaixão para com os outros. Te agradecemos por tudo, por esse bairro, livre de todos os males aqui nesse bairro, que possamos ter uma noite abençoada, que esse louvor, que tua palavra possa alcançar cada lares aqui nessa comunidade, que saber que nós somos felizes porque temos o Senhor como nosso reino, como nosso Senhor das nossas vidas. Passamos dificuldade, necessidade, nosso Senhor nos acalma e nos refrigera nossas almas. Abençoa todos que estão aqui, no nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que nós temos. Queremos, em nome de Jesus, rogar a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que estão enfermos, ó Deus, sobre a vida daqueles que estão no leito do hospital, Senhor, estão nas suas casas se recuperando de uma enfermidade, Senhor. Nós clamamos a ti, Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura.
Que o Senhor venha, Senhor, intervir nessas vidas para a glória e honra do teu nome. Queremos, em nome de Jesus, apresentar a vida da Edna, Senhor, que está passando por aquele momento difícil, Senhor. Que o Senhor esteja restaurando, Senhor, aquilo que está fora do lugar, ó Deus. Que o Senhor esteja recuperando, Senhor, aquilo que aos olhos do homem não há mais esperança, Senhor. Mas o Senhor é o Deus da esperança e nós cremos nisso, Senhor. Em nome de Jesus, visita a vida dela, Senhor, dando força, aumentando, Senhor, a sua fé em Ti, ó Deus. Que ela possa crer que o Senhor é o Deus de milagres, Senhor é o Deus que sara, Senhor, é o Deus que restaura, Senhor, que as impossibilidades do homem, Senhor, é possível a Ti, Senhor, que a última palavra ela é do Senhor, Deus, em nome de Jesus, que vidas, ó Deus, venham a ser alcançadas pela Tua palavra, que gere esperança, Senhor, esperança de que dias melhores virão, Senhor. E que o Senhor não perdeu o controle da situação, ó Pai. Visita, Senhor, cada hospital, ó Deus. Vai visitando aquelas pessoas que estão lá, muitas vezes abandonadas pelos seus parentes, ó Deus, que estão sem esperança de cura, que teve um diagnóstico difícil, ou até um diagnóstico de morte, Senhor. Mas o Senhor é aquele que dá a última palavra, Senhor. Em nome de Jesus, aumenta, Senhor, a nossa fé em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Milagre, Senhor, na vida deles, para a glória e honra do Teu nome, ó Pai. Esta é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, graça e paz a todos e todas. Vocês que estão em casa também, a gente agradece. Tivemos problema ali, o áudio caiu e o vídeo, mas nós reconectamos. O sinal da internet deve ter caído, né? Então que Deus abençoe. Nós vamos dar início ao nosso estudo hoje. E o tema é bem pertinente, frieza espiritual. Há um problema, pelo menos eu posso falar, não posso falar das igrejas dos outros, mas eu posso falar da igreja que nós congregamos. Frieza espiritual. Muita gente com desculpas, muita gente com situações complicadas no que se refere à questão da presença. A gente sabe que tem pessoas que não podem ir para a igreja. A gente não pode receber todo mundo de uma vez, mas a gente tem espaço para receber os irmãos. Graças a Deus, esses 2 domingos foram bem visitados, né? A igreja teve um número bom e a gente agradece. Mas não sei como você está em casa, como você está aqui, não sei, eu acredito que vocês estão bem. Amém? Porque, na realidade, nós participamos da atividade da igreja. Né? Passamos momentos difíceis, passamos por probleminhas ou problemões, mas Deus, Ele tem cuidado de nós. E não tem deixado a gente se esfriar. Mas, infelizmente, tem irmãos que pararam e estão bem frios. Quando a gente vai ler o livro do Apocalipse, foi o texto que a irmã leu no começo, capítulo 3, vai falar especificamente da igreja de Laodiceia, uma cidade próspera, uma cidade rica, mas, ao mesmo tempo que a cidade era rica, o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 em diante, vai mostrar que aquela riqueza que as pessoas tinham era apenas riqueza diante dos homens. Mas diante de Deus eles eram pobres e nus. Uma pessoa quando é pobre e nu, quer dizer que ela é muito pobre. Miserável. Essa pessoa não recebeu o auxílio de Deus. Né? Porque se a gente for olhar as pessoas que receberam o auxílio do governo, não andam nuas. São pobres, mas não andam nuas. Essas aqui, diante de Deus, eram pobres e nuas. Quer dizer que estavam num estado de miséria espiritual muito grande, mesmo tendo dinheiro.
Por isso que a Bíblia vai dizer de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não importa quanto você tem, quanto você pensa em ter. Melhor é que Deus não veja você nu, nem a mim, nem necessitado diante de Deus, espiritualmente falando. Então, a igreja de Laodiceia era uma igreja da Ásia. Os apóstolos passaram pelaquela região das 7 igrejas. E essa foi uma das igrejas que havia repreensão para ela. E qual era a queixa para essa igreja? A queixa era muito simples. A mornidão espiritual. Não é frio nem quente, é o que o texto vai dizer. Nós vamos trabalhar hoje sobre 3 causas da frieza espiritual, né? São 3 causas da frieza espiritual. Mas antes disso, vamos ler Mateus 24:12. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 24:12. Mateus 24:12 diz assim: por causa da crescente maldade, o amor de muitos esfriará. Na outra versão vai dizer, e por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriará. Então, o que é que nos separa de Deus? O profeta Isaías já dizia que o nosso pecado é que nos separa de Deus. Como diz um outro texto, de que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados. Por mais que tenhamos o que nos afasta de Deus, de fato, é o nosso pecado. E é interessante que, apesar de existir o pecado de Adão, Adão não é responsável pelo meu pecado. Quem é responsável pelo meu pecado sou eu. Você é responsável pelo seu pecado. Então, não adianta a gente querer transferir a culpa do pecado para alguém. Porque se você está sem ânimo de ir à igreja, se você está sem ânimo de dobrar o seu joelho e orar, de ler as Escrituras Sagradas e de servir ao Senhor, está vivendo em comunhão, o maior culpado disso é você. E qual é o motivo? Primeiro, o pecado. Então, quando a gente vai ver o estudo de hoje, a gente vai trabalhar ali sobre a questão dos pecados do povo. E aí a gente vai observar que são 3, né, os motivos da frieza espiritual. E o primeiro deles, o que é que diz aí, irmã, sobre a frieza espiritual? O primeiro deles, das causas? A frieza espiritual é causada pela excessiva preocupação pelas coisas materiais. Vocês lembram de Mateus? Buscai, em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Mas é interessante como nós fazemos o contrário. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Primeiro eu, depois minha família, depois eu, depois eu, depois eu. Feita aquela velha música do Luiz Gonzaga antiga, né? Quando ele cantava, uma para mim, outra para tu, outra para mim, outra para tu, outra para mim. Então a gente se preocupa muitas vezes apenas com a nossa própria vida. Mas é interessante nós pararmos para meditar um pouco que nós ficamos frios porque nos esquecemos de olhar para Deus. Como eu falava domingo lá na igreja, sobre o deserto, o enredo do livro de Êxodo. O povo murmurava, Moisés intercedia e Deus respondia. Ainda é assim. Temos intercedido por várias pessoas, mas a gente murmura. A gente reclama. E muitas vezes a gente reclama de quê? Por que não mudamos aquilo que só nós podemos mudar? Ficamos querendo arrumar um bode expiatório, um culpado. Ninguém
é maior culpado do que você mesmo, pela frieza espiritual que você se encontra. Nessa época de pandemia, eu fiquei muito triste quando eu vi alguns colegas, sabe, tocando, cantando e pregando, fazendo tudo só. Porque muita gente que tocava no ministério se afastou da igreja. Muito ocupado para ir para a igreja. Muito cansado, mas só para ir para a igreja. E a gente vê assim ainda nos dias atuais. E aí depois você pergunta, está tudo bem? Aí a maioria diz, está tudo bem. Aí eu digo, está tudo bem nada. Uma ova, como eu falo. Não está nada de bem. Como é que está bem? E eu não mantenho comunhão com meus irmãos. Pois é. Quem é que age assim normalmente? Quem é que sabe que não é pecador, que não faz questão assim, não tem consciência do pecado? Quem é que age dessa maneira? Quem é que não reconhece normalmente que é pecador? Quem é? Me digam, irmãos, vocês aqui. Quem não é crente. Sabe? Os descrentes, normalmente, porque eles não estão e a gente não pode obrigá-los a crer que eles vivam o padrão que a gente tenta viver. Porque eles estão debaixo do pecado. O pecado cega e o pecado mata. É interessante a gente ter esse cuidado. Então, o maior responsável pela nossa frieza somos nós. O maior responsável pela nossa decadência espiritual, a falta de desejo de congregar, sou eu. É você individualmente, quando eu falo. Quando a gente vai ler Lucas 21, 34, alguém poderia abrir e ler, por favor? E outro irmão Mateus 13, 22. Para que nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da ungida, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, acautelai-vos. Tenham cuidado. Né? Com a soberba, com as orgias. Cuidado com essas coisas. Lucas vai mostrar Jesus falando sobre isso. Porque essas coisas servem muitas vezes como laço para a vida da gente. A gente tem visto, a gente reclama do Brasil, mas o problema dessa doença ela é mundial, né, gente? Na Inglaterra, Estados Unidos, França, as pessoas não estão usando máscara. Muitas vezes nós não queremos usar, é horrível usar isso. Mas a gente precisa usar. Porque é uma maneira da gente se proteger e de proteger os outros. Mas as pessoas não querem usar. As pessoas não querem respeitar. A gente passa, né, lá no centro do Recife, eu estive lá, lotado. Tem lugares, imagine você pegar o metrô, os ônibus. Quem protege é quem? É Deus. Como eu tenho falado sempre, as pessoas estão preocupadas apenas com dinheiro. No caso, os empresários botam o povo a morrer, dá dinheiro para ele e morre. Depois, o governo recebe dinheiro, né, pelas mortes do Covid. Quantas pessoas aí, como foi mostrado hoje na TV ali, 1 bilhão é o roubo do desvio de verba que foi descoberto recentemente só no estado do Pará. 1 bilhão. E aí, estado do Pará, São Paulo, não foi diferente em Pernambuco, nas cidades que receberam os recursos e não fizeram absolutamente nada. As prefeituras pararam. E aí a gente vê, é o homem, é o pecado, a soberba do homem. Acautelai-vos dessas coisas, porque as pessoas vão fazendo e achando que não vai dar em nada, né? O que é que diz aí Mateus 13, 22? 13.
semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica incumplida. A frieza. É interessante a gente observar, Jesus na parábola do semeador vai falar sobre a semente. A semente é a palavra. Ela cai. O terreno são as pessoas. As pessoas recebem a palavra, mas se preocupam com as coisas do mundo. E aí se esquece de Deus. Mas, gente, a gente não está falando de pessoas que não são de igreja, a gente está falando de pessoas de igreja. Frieza espiritual é alguém que tem uma certa espiritualidade, mas está frio. Eu sou diferente das pessoas, né? Eu não gosto de comida quente. O negócio de comida quente para estar queimando a minha boca, eu não gosto. Eu gosto de comida morna. Eu como comida até gelada. Né? Depende da comida e depende da fome. Mas, obviamente, imagina um cozido gelado, não dá, né, gente? Não dá porque fica encebado. Né? Aí não dá, o cozido tem que ser quentinho. Mas imagina você com muita fome e a comida muito quente. Qual é o resultado depois? Céu da boca todo queimado, né? Aí tá depois o cara... né? Feito um... esfriando a comida e bota aqui aí, né? Aquela nojeira muitas vezes. Mas é interessante que crente não pode ser morno. Crente não pode ser frio. A Bíblia vai dizer, sede fervorosos de espírito. Então, no que depender da gente, procurar, sabe, estar alegre e satisfeito com o que Deus permite na vida da gente. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. É interessante que a segunda coisa que a gente vai encontrar, né, a primeira, a frieza espiritual, ela é causada pela preocupação excessiva com as coisas do mundo. A segunda, a frieza espiritual é causada pelo menosprezo da necessidade de comunhão com Deus. Isaías 43, 21 a 25. Tem muita gente que acha que não precisa ter comunhão com Deus. Aí tem gente que quer ter comunhão com Deus e não quer ter comunhão com o irmão, né? São coisas bem complicadas. Mas nós precisamos manter a comunhão. Né? João vai dizer que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Mas Isaías, o que é que ele diz? 43, 21 a 25. Cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura do teu sacrifício me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo sou que paga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Pois é, né? Vai falar ali da frieza espiritual do povo, onde o povo não tinha prazer. Né? Isaías está revelando ali que o povo sacrifício apresentar a Deus as suas ofertas. E a mesma ideia aqui do livro de Apocalipse capítulo 3, quando nós vamos encontrar aqui a soberba da igreja de Laodiceia, quando porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
Espera aí que a gente que usa óculos fica com dificuldade de ler. Porque, versículo 17, tu dizes, eu sou rico, enriqueci-me, não tenho necessidade de nada. Na Europa, né? Os europeus trabalharam, ganharam muito dinheiro e abandonaram o evangelho. Grande maioria dos europeus, a Inglaterra, né, a Escócia, ali a França, a Holanda, a Suíça, muitas vezes se afastaram de Deus. Essas nações que pregavam o evangelho para o mundo inteiro, por causa da soberba. Muitas vezes estamos vivendo algo semelhante, correndo atrás das coisas. Mas veja a continuação do texto de Apocalipse. Não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então, há muita riqueza. Na igreja de Laodiceia, a soberba era muito grande. A autossuficiência era muito grande. Mas não sabes, como diz aqui o texto, que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E aí, o Jesus, aqui do texto, vai dar um conselho para a igreja de Laodiceia. Jesus também te dá um conselho nesta noite, para mim, para você. Veja o versículo 18. Eu te aconselho a comprar meu ouro provado pelo fogo para te enriqueceres, vestes brancas para te vestires, e não aparecer a tua vergonha e a tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que possa enxergar. E por que Jesus fez isso na igreja de Laodiceia? Porque ele vai dizer logo no versículo seguinte, eu corrijo e disciplino a quantos amo. Deus permite essas coisas porque ele nos ama. A soberba vem, mas Deus adverte. Se você não se proteger, mais cedo ou mais tarde você cai. De que adianta? Veja só, você ter dinheiro, ter riqueza, ter carro, ter casa, ter tudo. Mas não quer ouvir os conselhos de Deus. Se você observar logo depois, veja só, o versículo 20. O versículo 20 que a gente tanto gosta, a gente usa para o descrente, mas preste atenção se esse versículo é para descrente. O que é que diz o 20? Eu entrarei na sua casa. Eis que estou à porta e bato. A gente usa muito para descrente, mas veja o contexto do texto. O contexto do texto vai mostrar um povo soberbo, longe de Deus, atrás das riquezas, mas, sabe, Jesus dá conselho para eles, e aí ele ainda diz, eu estou batendo na porta. Sabe o que é que isso significa? É que Jesus estava do lado de fora. A pessoa tinha tanto dinheiro, tanta autossuficiência, que tipo assim, não deixava Jesus entrar na casa. O crente já não orava, já não mantinha comunhão com os irmãos. O crente já não tinha sede de ler a sua palavra, de ouvir Deus falar comigo. Porque às vezes a gente diz assim, eu queria tanto que Deus falasse comigo. Vai ler a Bíblia, irmão. Vai ler a Bíblia que você vai ver Deus falando. Você vai ver, né, o enredo da Bíblia, né, dali do livro de Êxodo. O povo murmura. Moisés clama e Deus responde. A gente é assim. A gente murmura porque está faltando as coisas, arruma desculpas. Deixei de ir para a igreja por causa do pastor. Deixei de ir para a igreja porque o irmão olhou para mim de cara feia. E aí começa a trabalhar, ganha as coisas. Quantas pessoas não vêm para a igreja procurando emprego? Ah, está tão difícil. Ou querendo uma bênção que a gente ore pelo parente. E aí depois que a pessoa ganha a bênção, as pessoas, nunca mais se lembra de voltar na igreja. Se afasta. E aí Jesus está dizendo, eu quero entrar. Eu estou batendo. Eu não vou usar a palavra não, né? Jesus está dizendo, eu quero entrar na vida de vocês.
Mas vocês me deixam do lado de fora. Eu quero estar na casa com vocês. Eu quero manter comunhão com vocês. Por isso que a gente vai encontrar essa expressão, és cego, né, miserável, pobre e nu. E é mesmo. De que adianta ganhar tudo e deixar Jesus do lado de fora? Como diz o salmista no Salmo 115, não a nós, mas ao teu nome seja glória. Porque a gente pode ter as coisas, a gente não precisa dar as costas para Deus. Agrada-te do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. O mais, Ele vai fazer. Então, a autossuficiência não, né? A total dependência de Deus. A cristosuficiência. Né? Uma pergunta aqui. Como é possível desfrutar de uma vida próspera sem perder o fervor espiritual? Muito simples, né? Trabalhando, reconhecendo que é Deus quem nos dá tudo. Tudo vem dele. Porque basta ele tirar o fôlego de vida e a gente... Quantas pessoas têm muita riqueza, acumula tesouro aqui na terra, mas quando morre, não leva nada, nem a roupa. Pode vestir o terno de ouro nele. Quem vai brigar pelo terno são os coveiros ali, né? Depois, né, para poder levar o terno de ouro. Quando morre, que bota lá, aí depois que seca, né? Quando vai tirar, aí vem um anelzinho de ouro. Aí o coveiro, ó, opa, esse aqui é meu. Que a pessoa não leva. É interessante que há condições de nós podermos ser prósperos e servir ao Senhor. Mas a gente tem que reconhecer que é Deus quem nos dá todas as coisas e que não é a nossa soberba que nos concede as coisas. Não é a nossa capacidade. É porque eu lembro... Tem coisas que eu nem peço a Deus, irmãos. Eu não peço a Deus. Tem coisas que eu não peço a Deus. Porque eu sei que Ele vai me dar. Né? Tem coisas que... e não é minha capacidade, não é que eu confio em mim. Eu me lembro do presbítero lá da igreja de Maranguape, ele dizia que eu tinha coragem de mamar em onça. Eu dizia, não, irmão, não é coragem de mamar em onça não, eu tenho coragem. Eu confio em Deus, que Deus vai cuidar de mim, e até hoje Ele tem cuidado. Eu deixei meu emprego, eu deixei minhas coisas lá na vida, antes de ser crente, né? Depois de que fui crente, eu deixei, foi uma opção minha, não querer mais trabalhar. No sentido de ter o emprego fora secular, me dedicando exclusivamente ao trabalho. Porque o que é que a gente vê dentro das empresas? Na vida militar, o que é que você vê lá com o seu superior? Ou com o seu colega que é inferior a você? O que é que ele quer fazer muitas vezes? Quer lhe derrubar. Quer lhe prejudicar. Amizade, por interesse muitas vezes. Tem um ou outro que a gente consegue levar a amizade para fora, né? Empresa de vendas, você trabalhar na empresa de vendas, é um querendo engolir o outro, gente. Eu me lembro de uma cena, uma cliente foi me procurar, e aí o vendedor disse, não, ele está viajando, mandou eu atender a senhora. Aí fez 2 vendas. É algo em torno, na época, assim que eu perdi, não foi muito dinheiro não, hein? Quanto é que vale hoje um carro? 40? Né? Eu perdi em torno de R$ 1.200 de uma comissão. O meu gerente era muito justo. Chegou na empresa, cantando de galo, dizendo que ninguém traía ninguém, que lá era uma empresa, se alguém, na expressão de vendas, é canelada, é o nome que se dá. Né? Se alguém desse uma torada, alguém tomou a venda do outro, ele repassava a venda. Aí ele não gostou, porque eu disse, o senhor só tem, ó. Só tem conversa. Cadê a venda que o cara me roubou, que o senhor me deu de volta? Entende como é que é? Aí quando você vai falar, depois o que é que acontece? Eu fui advertido. O cara me rouba, o gerente diz que resolve, e depois você ainda é chamado a atenção. E é um querendo derrubar o outro. E a gente na vida é assim. A pessoa tem uma coisa, a pessoa cresce logo o olho. O sol, a Bíblia vai dizer, né? Deus faz
cair a chuva sobre justos e injustos. Como diria, né? O sol nasce para todos. Agora, o certo é certo e o errado é errado. E a gente não pode se esquecer que não é o nosso mérito. Sabe quantas vezes Deus não me guiou para o caminho certo, para fazer as escolhas certas? É Deus quem faz isso. Ainda que a gente tropece, a gente não vai ficar prostrado porque Deus está conosco. Terceiro e último lugar, a frieza espiritual é causada pela indiferença a respeito da vida eterna. Veja aí Marcos 8,36. Marcos 8,36. Né, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Na igreja de Laodiceia, os irmãos de lá da igreja de Laodiceia, o escritor aqui do Apocalipse, tu dizes, eu sou rico, enriqueci-me, eu não tenho necessidade de nada. Foi eu. Louvado seja eu, bendito seja eu. Né? Não é bendito seja Deus não, bendito seja eu. Fui eu quem consegui. Foi minha capacidade. Obviamente, você tem que fazer a sua parte, você tem que se esforçar, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar para fazer concurso se for o seu desejo, tem que se esforçar. Imagina se você vai arrumar um emprego deitado em casa. Você sai. O vendedor, todos os dias, ele tem que sair, ele não tem cliente. Pensa que a turma fica ligando assim, eu quero comprar isso. A venda começa pelo não. Em Provérbios vai dizer assim, se eu não me engano, no capítulo 17, vai dizer assim, nada vale, diz o comprador. Mas logo se gaba de ter feito um grande negócio. O Provérbio fala sobre venda, viu, Wellington? Que o Wellington é vendedor também, né, Wellington? Tem uns relógios bacanas para vender, né, Wellington? O Wellington tem relógio, tem drone, né, Wellington? Tem ainda drone lá? Se não tiver, ele compra, né? Então, tem os negócios dele. Rúbia com os bolos dela. Tem necessidade de vender bolo, Rúbia? Nenhuma, né? A irmã que vende o gás, leva gás, 3633-3233. Eu já sei de qual, né? Pessoa de gás, aqui em Nazaré da Mata, liga, leva gás, né? Mas fique esperando em casa, não bote propaganda, não saia para entregar, não. Não vá buscar o gás e a água quando precisar para ver se ele vai chegar, se o senhor vai vender. A gente se esforça. E Deus é quem nos ajuda. Quem é que nos livra na rua? Quem é que nos protege no dia a dia? É Deus. A igreja de Laodiceia, os irmãos estavam soberbos. E a gente tem que ter cuidado com a soberba. Porque ela precede a queda. Davi, num determinado dia, acordou tarde. Estava no lugar errado, na hora errada. Descansado, sossegado. Deixou de olhar para Deus e foi olhar para a mulher. E o resultado foi desmantê-lo para o povo inteiro, não só foi para ele, não. E ele teve de desmantê-lo, inclusive, na família inteira. Briga por reinado, poder e coisas desse tipo. Então, irmãos, a gente vê que o livro do Apocalipse vai falar para os irmãos sobre essas coisas. E aí a gente encontra no finalzinho, dizendo assim, quem tem ouvidos, ouça. E é interessante que a gente tem dois ouvidos. Quantas pessoas não ouvem a palavra há muito tempo e agem como se não fosse precisar nunca dessa palavra? É interessante que nós precisamos ter esse cuidado, sabe, irmãos, com a nossa vida espiritual. Então, para que a gente tenha uma vida espiritual boa, existe os cuidados que a gente deve ter com a frieza espiritual. Então, o primeiro deles
é causada pela excessiva preocupação com as coisas materiais. O segundo é causado pelo menosprezo das necessidades de comunhão com Deus. E o terceiro, a frieza espiritual é causada pela indiferença a respeito da vida eterna. É Deus quem nos dá a vida eterna. É Deus quem cuida de cada um de nós. Quem tem ouvidos, ouça. Então que Deus nos ajude a ouvirmos a sua voz. Você que está em casa ouvindo, abra o seu coração. Deus tem falado. Eu posso dizer que Deus tem falado com a igreja dele. A gente vai passar por dificuldades, vai passar por deserto, vai passar por tempestades, mas Deus está no controle de tudo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém? Podemos encerrar, irmã? Então, todos vocês que estão conectados aí via Facebook, que Deus abençoe. Agradecemos ali ao irmão Keu, porque ele emprestou o cabo mágico, o plug mágico, e aqui a gente ouve basicamente som ambiente, mas o pessoal de casa está ouvindo com som melhor, e a gente agradece a Deus. Se tiver um pouquinho assim é por causa da máscara, né? Vocês sabem que com máscara fica complicado. Então, para preservar a saúde minha e dos outros, a gente fica de máscara mesmo, está tudo bem, sem problema nenhum. Então a gente vai orar, vamos ficar de pé. Muito obrigado a você que está em casa, Dona Cátia Falcão, minha mãe, que está sempre ali. Que Deus abençoe. Também meu primo Ângelo, né? Volta para Deus, Ângelo, né? Volta à prática das primeiras obras, volta ao primeiro amor, Deixa tudo, sabe? E volta para Jesus, tá? Que Deus te abençoe também, Ângelo, no nome de Jesus. Senhor, te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela vida dos irmãos e também pedimos que o Senhor nos ajude. Abençoe a tua igreja, nos aviva, viva a tua obra, viva cada um de nós, pecadores. Carecemos muito da tua presença, carecemos da gloriosa presença do Senhor. Nós queremos ler a tua palavra, queremos orar e queremos que o Senhor nos ajude. Que o Senhor também abençoe as demais células, leva-nos para casa na tua proteção e dá-nos uma noite de bênção e de paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Boa noite. Obrigado.